Olá, terceiro ano, como estão? Espero que todos estejam bem. Bom, já tivemos aulas assim anteriormente, se bem me recordo. Como disse no vídeo anterior, vocês não veem meu rosto, só veem minhas mãos e o quadro. E hoje vamos começar o próximo tema do material de vocês. Se eu não recordo o número, acho que é 10 de vocês agora, é geometria analítica, mas é equações de circunferência. Assim, as equações analíticas de circunferência, gente, elas assustam, mas não é difícil, lhes asseguro, tá? Tem um caminho certo que ser recorrido. Antes de começar propriamente a tratar das circunferências, vamos dar uma olhada no que já foi visto por nós, o que é que nós estivemos estudando em geometria analítica, estivemos estudando equação de reta, certo? Então, se eu tenho aqui um gráfico onde eu tenho uma reta qualquer, nós tínhamos a equação da reta na forma reduzida, que é ax mais b, onde esse b aqui é o coeficiente linear, esse pontinho que a reta cruza o eixo das ordenadas. Esse a é o chamado coeficiente angular, que mede a inclinação da reta. Vocês lembram bem, isso aqui é a tangente do ângulo de inclinação da reta, chamam de alfa, certo? E supondo que esse A e B tenham valores conhecidos, suponha 2x mais 3, que significaria dizer que esse pontinho daqui vale 3, certo? E se toma um ponto qualquer da reta, cuja abscissa seja conhecida, vamos supor que esse número seja um 2. Então, se x é igual a 2, o que acontece? O que é que a equação me oferece? Ela me oferece as coordenadas de todos os pontos que pertencem à reta. Então, se eu conheço o valor da abscissa 2, pergunto qual é o ponto que pertence a essa reta, qual a coordenada dele no eixo y, certo? Bastava pegar o número 2 e jogar ele aqui. Então, y ficaria 2 vezes 2 mais 3, isso aqui dá um 4. Então, y é igual a 7. Então, a ordenada correspondente aqui seria a número 7. Isso é o que nós estivemos estudando. Aí vimos condição de paralelismo entre retas, condições de perpendicularidade entre elas, e trabalhamos bastante esse tema e vocês foram muito bem, certo? Então agora a gente vai começar a falar da mesma coisa, só que em vez de uma reta é uma circunferência, tá? Vamos começar vendo dois casos e vou tomar inicialmente o caso mais simples. Suponha, vamos tentar aqui fazer uma circunferência, vou fazer aqui uma circunferência. É difícil desenhar esses quadros em branco, é muito mais fácil na lousa, gente. Vocês não têm ideia de saudade que eu tenho da lousa. Aqui tem uma circunferência, beleza? Suponha que o centro da circunferência seja bem no centro, no sistema de referência cartesiano. Então eu tenho aqui a reta, as duas retas do eixo cartesiano se cruzam bem no centro da circunferência. Então eu vou escrever aqui do lado que o centro C da circunferência vai ter que coordenadas 0, 0, certo? Porque o centro dela está na origem do sistema. Beleza? O que nós queremos agora fazer é a equação dessa circunferência. O que significa? Obter uma equação que identifique as coordenadas de todos os pontos que pertencem à circunferência. É isso que a gente tem que fazer. Bom, para fazer isso, o que eu vou pegar aqui? Sabemos que uma circunferência tem um raio, certo? Por definição, a circunferência é o conjunto de pontos equidistantes a um ponto comum. Equidistantes, distâncias iguais. O raio, ele se repete. Ele é sempre igual. Então, eu vou traçar o raio aqui da circunferência, tá certo? Aí, então, eu tenho esse pontinho que pertence à circunferência. Vamos chamar as coordenadas dele de x, y. Tudo bem? Vamos bem até aqui, gente? Então, a gente tem que encontrar uma equação que determina os valores de x e y para todos os pontos da circunferência. É isso que a gente tem que fazer, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Bom, se é x e y as coordenadas, então eu tenho que para esse lado aqui de baixo, esse valor vale x, e se eu traço para esse outro lado, esse aqui vale y. Estão vendo que quando fiz esse desenho apareceu um triângulo retângulo aqui, certo? Vamos tirar esse triângulo daqui e colocar ele aqui fora. Vou fazer ele grande, ó. Tá? Então o que eu tenho? Que esse lado, esse pontinho aqui é o centro da circunferência. Vou chamar de C. Tá? Esse lado que está aqui é esse lado daqui. E ele vale quanto? Ele vale x, certo?
esse lado aqui que está na perpendicular é igual ao valor de y. E esse lado daqui, a hipotenusa do triângulo, é o próprio raio da circunferência. Raio. Certo? Bom, até aqui vamos bem? Olhando para o triângulo, o que eu posso fazer? Eu quero uma equação, ou seja, eu quero uma equação que relacione essas três variáveis. Então, como é que eu posso relacionar essas três coisas no triângulo retângulo? Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Vamos escrever aqui, por teorema do Pitágoras. O que a gente tem? Que o raio ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Já está a equação da circunferência feita. Lamento que foi muito simples, gente. Sei que foi rápido, né? Mas é isso, tá? No caso, vamos chamar aqui, esse aqui é o caso 1, tá? É o caso mais simples, em que o centro da circunferência coincide com o centro do sistema de coordenadas cartesianos, certo? Vamos mexer um pouquinho mais com essa equação e depois eu passo para o caso número 2. Vamos ver alguns exemplos, não? Então vou escrever aqui a equação geral que nós encontramos, que é um x ao quadrado mais y ao quadrado é o raio ao quadrado. Vou deixar aqui no cantinho, tá? Vamos supor que eu queira escrever a equação de uma circunferência cujo raio vale 3 e o centro da circunferência está nas coordenadas 0, 0, ou seja, a circunferência tem seu centro coincidindo com a origem do sistema cartesiano. Como é que eu faço para escrever a equação? É simples. O x e o y, a gente tem que sempre não perder de vista isso. Eles representam um conjunto de valores coordenados um ao outro. Então a equação x e y tem que aparecer. X ao quadrado mais y ao quadrado. E agora eu vou pôr o raio. Qual que é o raio da circunferência? É 3. Então vai estar um 3 ao quadrado. Então qual é a equação dessa circunferência aqui? Vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Essa é a equação. Acabou. Esse seria um típico exercício que eu poderia pedir para vocês. Tá? Outro exemplo? Bom, suponha que eu tenho uma circunferência de raio 4 e centro nas coordenadas da origem do sistema cartesiano. Então, como é que ficaria a equação? X ao quadrado, seguindo aqui, mais y ao quadrado, 4 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Essa é a equação dessa circunferência. Certo? E essa é a equação dessa circunferência. Tudo bem? Outro exemplo. Vou tomar o exemplo anterior, suponha que eu tenha essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. E eu queira saber qual é a ordenada y para a abscissa x igual, suponha, a 1. Ou seja, quando x é igual a 1, quanto é que vale o y? Tá? Que é um probleminha de geometria analítica de equação de reta que nós sabíamos fazer. Para a equação de circunferência vai ser a mesma coisa. A diferença é que eu tenho elementos elevados ao quadrado aqui. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque na equação de reta ela é linear, é de primeiro grau. A equação da circunferência é de segundo grau, certo? Então o que eu vou fazer? Para conhecer o valor de y, quando x é igual a 1, basta eu perguntar para a equação. Se eu ponho 1 no lugar do x, vamos colocar aqui 1 ao quadrado e quero saber qual será o valor de y, certo? 1 ao quadrado dá 1. Passo 1 para o outro lado, ele é positivo, vai negativo, então y ao quadrado é igual a 8. Agora a gente vai extrair a raiz quadrada, não? Dos dois lados, vai ficar y igual a raiz de 8. Eu vou fatorar o 8, o que acontece? 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Ou seja, isso aqui é um 2 ao quadrado vezes 2, certo? Quando eu extraio a raiz quadrada, gente, cuidado. Eu posso ter tanto o valor positivo como negativo. Então será mais ou menos 2 raiz de 2. O que significa esse mais ou menos para a circunferência? Vamos fazer um esboço do gráfico aqui do lado. Para essa circunferência, eu tenho aqui o sistema, o eixos, certo? Vamos fazer a circunferência aqui. Espero que tenha ficado bem. O raio dela é 3, certo? Porque aqui está raio ao quadrado. Se é 9, o raio vale 3. Então esse ponto vale 3. Menos 3, 3 e menos 3. Se eu perguntei para a circunferência qual é o valor da ordenada correspondente a um x igual a 1, vejam só, gente. Quando x é igual a 1, ele está aqui. Então ele tem um valor correspondente aqui em cima, que vai ser 2 raiz de 2.
mas também tem um aqui para baixo, ó, que é o menos 2 raiz de 2. Ou seja, para cada valor de x, ele terá duas ordenadas correspondentes. Uma para coordenada na parte positiva das ordenadas e a outra coordenada para a parte de baixo. E se eu fizer para outros valores de x quaisquer, vai aparecer sempre dois valores, porque sempre vai acabar extraindo uma raiz quadrada. Tá certo? Mais ou menos 2 raiz de 2. Beleza, gente? Bom, vamos passar agora para o caso 2, que é o caso onde a circunferência tem o centro deslocado com respeito à origem do sistema. Bom, aqui eu peguei o sistema cartesiano e aqui está a minha circunferência com o centro agora fora da origem do sistema. Eu vou usar o primeiro quadrante porque é o caso também mais que não atrapalha tanto de início, tá certo? Bom, aqui eu tenho uma coisa, o centro da circunferência tem coordenadas, certo? Então as coordenadas vamos puxar aqui para baixo e eu tenho coordenada para cá também. Para poder fazer um exemplo mais numérico, que eu sei que vocês não gostam de letrinhas, vou pôr aqui, suponha que as coordenadas sejam 2 e 3, tá? Então ó, o centro dessa circunferência agora tem um raio R e o centro dela tem coordenadas 2 e 3. Qual é a equação da circunferência? Essa é a pergunta que a gente faz agora para esse gráfico. Bom, vou fazer a mesma coisa que fizemos no exemplo anterior, no caso 1, só que agora o centro dela está fora da origem do sistema. Então vai acontecer uma coisinha, um detalhezinho diferente. Vou traçar o raio nessa posição aqui. É o raio da circunferência. Continua sendo o raio, certo? Que é a distância entre o centro e um ponto qualquer da circunferência. E eu vou traçar, vou construir aquele triângulozinho. Aqui e aqui, ó. Apareceu o triângulo. Vou chamar esse ponto aqui, genérico, de XY, tá? Então agora o que está acontecendo? Eu vou prolongar essa reta para baixo. Isso aqui é a coordenada X. E vou prolongar essa para esse lado. Aqui eu tenho minha ordenada Y, tá? Eu vou pegar esse triângulo, vou pôr aqui fora, tá? Vamos fazer ele grande. Aqui, apareceu o triângulo. E vamos identificar quais são os valores dos lados. Bom, a hipotenusa é o raio, certo? Já ponho o raio aqui. Vamos atrás dos catetos agora. Quanto é que valem os catetos? Bom, deixa eu fazer aqui de vermelho. Vamos começar por esse cateto aqui. Esse aqui é o centro, certo? Que é esse centro C que está aqui. Quem vale? Quanto vale esse cateto? Esse cateto é esse aqui de baixo, certo? É esse aqui, ó. Esse segmento de reta é igual a esse de baixo, certo? É igual a esse daqui. E quanto é que vale esse segmento daqui até aqui? X menos 2. Certo? X menos 2. Vamos para essa cateto agora, esse de lado, que é esse daqui. Esse cateto, da mesma forma, é igual a esse segmento que está aqui. Ou seja, esse segmento aqui. Quanto que ele vai valer? Daqui para cá vai valer quanto? Daqui para cá vale um y menos 3. Então vou pôr aqui y menos 3. Já está feito o meu triângulo retângulo. Agora aplico o teorema de Pitágoras. Então vou escrever aqui por teorema Pitágoras. Então o que acontece? Eu tenho raio ao quadrado. Somos os quadrados dos catetos. Ó. Tenham cuidado. X menos 2 é um cateto ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Essa é a equação dessa circunferência. O raio eu não defini, que é um exemplo. É só pôr o valor do raio aqui. Certo? Vamos brincar agora com essa equação aqui. Bom, suponha que apareça a seguinte equação de circunferência. X menos... Vou escrever de novo a equação anterior. Vamos começar daqui, tá? Y menos 3 ao quadrado é igual... Vamos supor que o raio da circunferência seja 1, tá? Então vai dar aqui 1 ao quadrado. Então a equação da circunferência é escrita dessa forma. X menos 2, y menos 3 aqui também ao quadrado é igual a 1. Essa é a equação. Ou seja, olhando para a equação, que informações ela me oferece? Me oferece o seguinte, que o valor desse 1 aqui é o raio. E esse 2 e 3, o que são? As coordenadas do centro da circunferência. 2 e 3. Certo? Outro exemplo, suponha que seja x menos 5
y menos 1 ao quadrado é igual, vamos supor, 25, tá? Qual que é o raio desse segundo exemplo aqui, ó? O raio da circunferência, esse 25 que está aqui, é o raio ao quadrado, certo? Então seria 25 é igual ao raio ao quadrado. Então extraindo a raiz quadrada vai dar 5. Então o raio dessa circunferência é 5. E quais são as coordenadas do centro? O centro da circunferência, olha, é menos 5, menos 1. Que significa, para ordenada, perdão, para abscissa x, o centro está na coordenada 5. E para a ordenada y, o centro está no valor 1. Então os coordenados do centro é 5 e 1. E o raio vale 5. Certo? Outro exemplo? Vamos lá. Suponha que tem essa equação. X menos 3 ao quadrado mais y. Vamos deixar assim, ó. Y ao quadrado é igual a 16, tá? Bom, qual que é o raio e quais são as coordenadas do centro? O raio é esse número aqui ao quadrado. Quer dizer, o raio ao quadrado é esse 16. Extraindo a raiz quadrada, eu sei que o raio da circunferência vale 4. E quais são as coordenadas do centro? Bom, o centro vai ter na abscissa, ou seja, o eixo do x, que é o eixo horizontal, eu tenho aqui o 3. É menos aqui, cuidado. É menos aqui entre o 3 positivo aqui, certo? E o y, cadê? Bom, o y ao quadrado, eu poderia escrever assim também, não poderia? Ó, y menos 0 ao quadrado. Então qual seria a ordenada? Ou seja, no eixo y do centro, é 0. Então o centro seria coordenadas 3 e 0. Tudo bem? Bom, agora bem, o que acontece... Vamos pegar agora outro exemplo. Bom, isso aqui ficou claro, né? Quer dizer, se da equação da circunferência, saber extrair o valor do raio e extrair o valor do centro. Eu vou ainda trabalhar mais isso. Vou trocar esse sinal aqui agora. Vamos pôr um sinal de mais. O que significa um mais aqui? Vamos dar uma olhadinha nisso. Bem, gente, o que vimos até agora, então, nos diz o seguinte, que a equação geral, vou escrever aqui, equação geral de uma circunferência é dada por essa fórmula, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, r ao quadrado. Essa é a fórmula geral, tá? Onde o a e o b são as coordenadas do centro, respectivamente, o a para as abscissas, b para as ordenadas. E o raio é o valor desse r aqui, tá certo? Bom, então, o que acontece se esse sinal de menos fosse sinal de mais? Vamos pegar um caso aqui. Suponha que eu tenho essa equação, x mais 1 ao quadrado, e esse mais aqui é sempre positivo, se lembre-se que ele saiu do teorema de Pitágoras, certo? Vamos colocar aqui um y menos 1, vou fazer assim, tá? É igual a 4. Suponha essa equação aqui. Como é que eu faço para encontrar o raio e o centro? As coordenadas do centro. Bom, aqui tem um pequeno problema. Não? Na equação geral tem um sinal de menos aqui. E agora apareceu um sinal de mais. O que a gente faz? Bom, primeira coisa que está acontecendo é que o centro da circunferência, vamos fazer aqui, ela está na parte negativa, ele está aqui o centro. A circunferência provavelmente esteja nessa posição. Vamos ver como é que eu sei disso. Eu vou usar um joguinho de cintura aqui. Vou fazer sinal de menos, melhor, fazer o sinal de mais virar um sinal de menos. Como? Vou fazer assim, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual a 4. Agora, o sinal de menos que estava aqui, apareceu aqui. Qual é a coordenada do eixo x do centro, então? Será menos 1. Então, vou escrever aqui do lado, ó. O centro vai ter coordenada menos 1, aquilo que eu tinha dito que está no valor negativo. E para o y é mais 1, é positivo. Então, o centro é coordenadas menos 1 e 1. E o raio ao quadrado é igual a esse 4. Extraindo a raiz quadrada, o raio vale 2. Certo? Outro exemplo. Suponha que eu tenha essa equação. X mais 5 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado é igual... vamos pegar um valor
16 só, tá bom? Quais são as coordenadas do centro, da circunferência e qual o valor do raio, beleza? De novo, gente, a equação geral é menos, então eu vou fazer esse sinal de mais virar um sinal de menos. Como é que a gente faz isso? X menos e joga um menos 5 entre parênteses. Ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui tem um sinal de menos. Vou fazer esse sinal de mais virar um sinal de menos. Menos 2 ao quadrado é igual a 16. Então aqui dá para ver que as coordenadas do centro apareceu aqui, ó. Então qual que seria o centro dessa circunferência? Para x, menos 5. Para y, menos 2. Ou seja, essa circunferência estaria onde? Negativo para os dois, no terceiro quadrante, certo? E o raio da circunferência ao quadrado é 16, que extraindo a raiz quadrada dá 4. Então aqui tem o raio, aqui tem as coordenadas do centro. É difícil? Bom, vamos fazer agora um exemplo ao contrário. Vou apagar. Bom, eu estou pagando direto sem perguntar, gente, como eu faço na aula, porque vocês podem fazer pausa, né? Para olhar a lousa se quiserem, tá? Vamos fazer o contrário. Suponha que eu quero uma circunferência cujo raio vale 6 e o centro estejam as coordenadas 2 e 7. Qual que é a equação dessa circunferência? Bom, o 2 é a coordenada do eixo x do centro, que é esse A. O 7 é a coordenada do eixo y do centro da circunferência, que é esse B. E o raio é esse raio. Mas aqui na equação vai ficar ao quadrado. Então, como é que vai ficar aqui? X menos 2 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, como é que fica a equação? X menos 2 ao quadrado, y menos 7 ao quadrado é igual a 36. Acabou. Na lista da atividade de vocês, eu estou pedindo isso. Tá? Querem outro exemplo? Vamos fazer outro exemplo. Vamos supor agora, vamos pegar umas coordenadas assim, ó. Eu quero um raio que vale 1 e o centro vale menos 2 e menos 5, tá? Vamos lá. X menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Vamos tirar esses parênteses. Vai ficar menos com menos vai dar mais. X mais 2 ao quadrado, menos com menos aqui vai ficar mais também, x mais 5 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Acabou. Essa é a equação dessa circunferência. Certo? É difícil? Não, não é difícil, né? Bom, gente, é isso. Vamos passar para um próximo exemplo agora. Bom, agora, esse exemplo é o seguinte. Eu tenho essa equação da circunferência. Já sei que é uma circunferência que o raio dela vale 1, certo? E que o centro dela está onde? Nas posições 2, 3 positivos, certo? Eu quero fazer a seguinte pergunta. Se x fosse igual a 2, qual seria o valor correspondente em y? Que é uma questão que a gente trabalhava com equação de reta, certo? Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, quem responde a pergunta é a equação. Então eu vou fazer a equação me dar a resposta. Como? Eu vou pegar o valor 2 e vou pôr no lugar do x. E vou ver o que acontece. Então vamos lá. 2 menos 2 ao quadrado, y menos 3 ao quadrado é igual a 1. 2 menos 2 é 0, certo? Então eu vou ter y menos 3 ao quadrado igual a 1. Agora aconteceu um binômio aqui, ó. Binômio do quadrado perfeito. A gente estava trabalhando isso na frente de revisão, né? Não sei se eu cheguei a tocar nesse assunto. Aqui, como é que ele resolve isso aqui? Eu posso resolver aplicando direto a regra, que seria o quadrado do primeiro termo. Dado que aqui é um menos, vai ficar um menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 3 dá 6. Y mais o quadrado do segundo é igual a 1, tá? Quem não souber ler ou lembrar dessa regra, vocês podem fazer de um lado da folha y menos 3, y menos 3 e fazer a distributiva. Aqui, então y vezes y ao quadrado, menos 3 vezes y menos 3y, e aqui, certo? Menos 3 vezes y menos 3y, menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais, 9
aqui vai dar a mesma resposta, certo? Aqui, beleza? Bom, isso se pede muito, hein? Em vários concursos, vestibulares, isso aqui é importante saber. Bom, vamos resolver essa equação. Esse 1 que está desse lado da igualdade, vou passar para esse lado. Então, y ao quadrado menos 6y vai ficar 9 menos 1 vai dar 8, é igual a zero, certo? Como é que eu faço para achar o valor de y aqui, gente? Alguém tem uma dica? É Bhaskara, não? Então, vamos lá. Delta vai ser b ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes a vezes c, então seria 32. O delta vai dar 4. Então, x vai ser menos 6, mais ou menos raiz de 4 sobre 2. Isso aqui vai dar 6 mais ou menos 2 sobre 2. Então, vou ter que x' vai ser 6 mais 2 sobre 2. Vai dar 8 dividido por 2 dá 4. E o 2', 6 menos 2 sobre 2, 4 dividido por 2 dá 2. O que significam essas duas respostas? Preciso de um espaço, gente. Vou apagar aqui, tá? Ó. Por que duas respostas? É aquilo que eu mencionei logo no exemplo, na primeira parte do vídeo. Se eu tenho aqui uma circunferência, isso aqui tem, aqui tá, a circunferência está aqui, né? Certo? Então aqui eu tenho o número 2 e aqui eu tenho 3, certo? Então, quando x é igual a 2, o que está dizendo? Que quando x é igual a 2, que é esse valor, o y vai valer 4 ou 2. Não é esperado, não, porque o raio vale 1. Isso aqui é o raio, certo? Olha o raio aqui, ó. 4 menos 3, 1. Olha o raio aqui. 3 menos 2, 1. Quer dizer, para cada valor de x na equação de circunferência, sempre haverão dois valores de y associados a ele. Certo, gente? Aqui dá um pouquinho mais de trabalho a parte algébrica, porque é uma equação de segundo grau, tem que fazer Bhaskara. Mas a ideia, a estrutura da resolução é a mesma. Só que na equação de reta, que é a equação do primeiro grau, sai mais fácil a resposta, né? Aqui deu um valor redondo, né? Que eu peguei esse exemplo a propósito, que desse um valor redondo. Poderia dar uma raiz quadrada aqui também, tá? Nas respostas. Eu estou pedindo um exercício assim na lista de vocês, da atividade, tá? Um só. Bom, vamos agora para o último exemplo. Vou apagar. Vamos lá. Vamos direto, não vou nem parar o vídeo, vamos direto. Vamos supor que agora... vamos supor isso, ó. Que eu tenho, vou fazer tudo ao contrário. Eu tenho aqui um gráfico, eu tenho aqui uma circunferência. Aqui eu tenho, vamos pôr aqui 3 e 5, são as coordenadas do centro. E vou dar uma coordenada extra aqui, ó. Vou chamar isso aqui de 1, tá? Deixa eu checar, não pode ser 1. Vamos pegar aqui um valor, espera um minuto, 2. Não pode ser 2. Perdão, gente. 3, tá? Então agora, qual que é a equação dessa circunferência? Bom, a equação geral é essa. X menos A ao quadrado, Y menos B ao quadrado é igual a raio ao quadrado, certo? Bom, o A é o valor de X para o centro da circunferência. Olhando para o gráfico, qual que é o centro? O valor de X do centro é 3. Então, e é positivo, então vou escrever aqui X menos 3 ao quadrado, mais, no caso aqui o Y é 5, então Y menos 5 ao quadrado é igual... E o raio? Cadê o raio? Bom, o raio tá aqui, que o desenho tá meio ruim, peço desculpa, gente, é difícil fazer esses quadros. Aqui tem o 3, o raio, gente, tá aqui, ó, tá escondido, ó. Esse é o raio, certo? E não é igual a esse valor aqui? Quanto que esse valor? É 5 menos 3, vai dar um 2, certo? Então o raio aqui vai ficar um 2 ao quadrado. Então qual é a equação dessa circunferência? X menos 3 ao quadrado, y menos 5 ao quadrado, é igual a 4. Quer dizer, é mesmo o caso de um exemplo que eu fiz agora anteriormente, só que em vez de dar o valor do raio e as coordenadas do centro, vocês têm que interpretar esses valores a partir do gráfico. Outro exemplo. Bom, vamos pegar uma circunferência assim mais legal. Aqui. Tá? Vamos pegar aqui os valores, vamos supor, agora tem um valor negativo para x, certo? Vamos chamar isso aqui de menos 4.
Vou chamar isso aqui de 7, tá? E como dado adicional, vamos chamar... Vamos supor que esse aqui, ó, vale 10. Tá certo? Qual que é a equação dessa circunferência? Bom, de novo, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, raio ao quadrado. Quem que é o a aqui? Qual que é a coordenada x do centro da circunferência? É menos 4, certo? Então vou escrever aqui, x menos 4 ao quadrado, mais o b é a coordenada em y do centro, que é o 7. Então vou escrever aqui, y menos 7 ao quadrado, que é positivo, certo? Por isso que não pus nenhum parênteses. É igual raio. O raio vamos tirar daqui, né, gente? Aqui, esse segmento daqui é igual a esse. Quanto que vale esse segmento aqui? Vale 3, certo? Esse aqui vale um 10 menos 7, que é igual a um 3. Vou escrever aqui de vermelho mesmo, 3 ao quadrado, tá? Vamos acomodar a equação. Menos com menos aqui vai dar mais. X mais 4 ao quadrado, y menos 7 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado dá 9. Essa é a equação dessa circunferência. Tudo bem, gente? Eu acho que é suficiente esses exemplos. Vou subir o vídeo amanhã e junto com o vídeo vai vir a atividade. Os exemplos que eu dei nessa exposição teórica, todos eles explicam os exercícios da atividade, tá? Se vocês tiverem dúvida, tanto na parte da exposição teórica do vídeo, como nos exercícios, façam-me saber. Eu vou estar respondendo a todas as dúvidas, tá certo? É importante que vocês entendam que vocês não estão sozinhos nesse processo. Eu estou com vocês. Não quero avaliar vocês, eu quero que vocês aprendam. As atividades é como uma retroalimentação para que vocês tenham chance de saber se estão ou não sabendo fazer isso. Tá certo? Bom, gente, é isso então. Encerro o vídeo por aqui. Mando um grande abraço a todos vocês. Cuidem-se muito e até a próxima. Tchau!